Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje vamos falar de um tema muito importante: Jesus como eterno. Existente antes do tempo, fundamento de tudo. Antes que houvesse o primeiro nascer do Sol, antes que o universo se expandisse em bilhões de galáxias, antes que o tempo desse o seu primeiro passo, o Verbo já era. Ele não surgiu no Gênesis, não começou em Belém, não foi moldado pela história. Ele é anterior à própria história. No silêncio da eternidade, quando nada existia além de Deus, o Filho estava junto ao Pai, sem princípio, sem fim, o Alfa antes do Alfa e o Ômega depois do Ômega. A Escritura abre o véu da eternidade e nos permite contemplar essa verdade em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo não foi criado, ele é o Criador. Não é obra, mas o obreiro. Não é criatura, mas o fundamento invisível de toda a criação. A eternidade revelada em Cristo, nossa mente, limitada pelo tempo e espaço, mal consegue compreender a eternidade. Para nós, tudo tem início e fim. Nascemos, crescemos, envelhecemos e partimos, mas Cristo não conhece começo nem término. Enquanto nós somos marcados pelo tempo, Ele é o Senhor do tempo. Enquanto nós somos limitados pelo espaço, Ele é o arquiteto que o estabeleceu. Foi Ele quem declarou em Apocalipse 22:13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O universo inteiro gira em torno dessa realidade. Jesus Cristo é eterno. O Eu sou que sempre foi. Quando Moisés, diante da sarça ardente, perguntou a Deus qual era o seu nome, a resposta ecoou como trovão e como sussurro: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Séculos depois, Jesus tomou para si esse mesmo título divino e declarou: Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Essas palavras não foram apenas uma metáfora, foram a revelação de sua identidade eterna. Cristo não se limita ao era ou será, pois ele simplesmente é, o Verbo e a comunhão eterna com o Pai. Antes da criação, antes do primeiro anjo ser formado, já havia uma glória indescritível sendo compartilhada entre Pai e Filho. Jesus revelou esse mistério em João 17:5. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Essa glória não é uma luz passageira, mas a expressão perfeita do amor eterno. Pai e Filho em perfeita comunhão, unidade absoluta, essência indivisível. Não havia solidão na eternidade, não havia silêncio vazio, havia a plenitude da vida de Deus fluindo entre Pai, Filho e Espírito, o Verbo como arquiteto invisível da criação. Então, no conselho eterno da Trindade, Deus decidiu criar, e quando a ordem foi dada, foi pelo Verbo que tudo se fez. Gênesis 1:3 nos diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa palavra criadora é o próprio Cristo, o Verbo vivo, que trouxe à existência aquilo que não existia. Paulo confirma em Colossenses 1:16-17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cada estrela foi acesa por sua voz. Cada oceano recebeu seu limite por sua ordem. Cada átomo foi sustentado por sua vontade. Ele é o arquiteto invisível que colocou ordem no caos e harmonia no vazio. O contraste entre Criador e criatura. Enquanto nós somos frágeis, ele é autossuficiente. Enquanto precisamos de ar, de alimento, de repouso, ele é a própria fonte da vida. Nós existimos porque ele decidiu criar, mas ele existe porque simplesmente é.
Nós somos como a grama que floresce pela manhã e murcha à tarde, mas ele é como o sol que nunca perde o brilho, como a rocha que nunca se abala. O salmista declarou no Salmo 92: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Verbo e o tempo da humanidade. Todas as culturas da terra contam o tempo em antes e depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele é o divisor da história. Mesmo aqueles que não creem, mesmo os que o rejeitam, ainda têm seus calendários moldados pelo marco de sua vinda. A eternidade entrou no tempo. O infinito se fez homem. O Verbo eterno foi envolvido em carne e nasceu entre nós. O Verbo encarnado, da eternidade ao mundo, João 1,14, nos revela o mistério da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Criador caminhou entre as criaturas. O Autor entrou em sua própria história. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder, agora sustentava um corpo humano. Ele sentiu fome, sede, cansaço, chorou, sorriu, abraçou. E ainda assim, mesmo velado em carne, era Deus entre nós, o Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas a maior revelação não é apenas que o Verbo criou todas as coisas, nem que ele se encarnou. É que desde a eternidade, antes mesmo da queda do homem, já havia um plano. Apocalipse 13:8 declara: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes que Adão respirasse, já havia um cordeiro preparado. Antes que Eva abrisse os olhos, já havia sangue determinado. A cruz não foi improviso. O Calvário não foi acidente. A redenção não foi plano B. Desde a eternidade, o amor do Pai decidiu nos salvar por meio do Filho. A cruz, como centro da eternidade. Quando Cristo morreu no Calvário, não apenas cumpriu uma missão dentro da história. Ele revelou um decreto eterno. A cruz está no centro da eternidade. É o ponto onde passado, presente e futuro se encontram. É o lugar onde o amor eterno se manifesta de forma visível. Por isso Paulo declarou em Efésios 1:4: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O Verbo como fundamento da nossa vida. Se ele é o fundamento de toda a criação, também deve ser o fundamento da nossa existência. Sem ele, tudo é vazio. Com ele, tudo tem propósito. Ele não apenas sustenta as galáxias, ele sustenta a nossa alma. Não apenas mantém o universo em equilíbrio, mas guarda nosso coração em paz. Conclusão: o Verbo eterno. Antes do tempo, ele já era. No tempo, ele veio. Depois do tempo, ele continuará sendo. Tudo o que existe encontra nele origem e sentido. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos de confessar o que Paulo escreveu em Filipenses 2:10-11, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Verbo é eterno. O Verbo é criador, o Verbo é redentor, o Verbo é o fundamento invisível e imutável de todas as coisas. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Se esta história tocou no seu coração, compartilhe o máximo que você puder. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para mais notificações. Deixe um gostei e um comentário. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.